Aleluia, glória a Deus. Romanos capítulo 8 e o versículo 1 diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e os que não estão em Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e os que não estão. E os que não estão em Cristo Jesus, a condenação continua. Louvado seja Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqueles que andam segundo a carne, ainda há condenação sobre eles. Que condenação é essa? A condenação pelo pecado. Louvado seja Deus, porque o pecado só é tirado da vida do ser humano quando ele se arrepende, quando ele deixa de andar segundo a carne para andar segundo o Espírito Santo. Segundo o Espírito de Deus, não é eu que digo, é a palavra de Deus. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles, louvado seja Deus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então, amados irmãos, o pecado continua na vida daqueles que andam segundo a carne, mas aquele que anda segundo o Espírito de Deus, então nenhuma condenação há para eles. O que a palavra está dizendo é isso. Não é que o pecado foi tirado do mundo, que não tem mais pecado, que todo mundo está livre do pecado. Não. O Padre está dizendo: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então, aqueles que estão andando segundo o Espírito de Deus, então certamente Deus perdoa os pecados deles. Para eles não tem mais condenação. Mas aqueles que ainda andam segundo a carne, para esses sim, ainda há condenação. Versículo de número 3 diz assim, meu irmão. Glória a Deus. O versículo de número 3: portanto, o que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Louvado seja Deus, ele condenou o pecado na carne, irmão, na carne. Louvado seja Deus, na carne de quem? Versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Ele condenou o pecado da carne daqueles que andam, louvado seja Deus, segundo o Espírito de Deus e não segundo a carne. Nós não venhamos se enganar e achar que o pecado do mundo foi tirado, agora não tem mais pecado, todos agora podem fazer o que for, que não tem mais. Se engana. No versículo 3 diz: portanto, o que era impossível a lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ele condenou o pecado na carne, mas na carne de quem, meu amado? Versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos que jeito, irmão? Então, para que condenasse o pecado, louvado seja Deus, da vida daqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, amados irmãos, não é que todos estão livres do pecado, mas o Senhor garante na sua palavra que aquele que não anda mais segundo a carne, desse sim foi retirado dos pecados, porque teve arrependimento e Deus perdoou os seus pecados. Mas aqueles que andam ainda na carne, pode ter certeza, eles continuam ainda no pecado.
Eles vão ser libertos do pecado quando eles confessar a Jesus como seu Salvador. Então o pecado vai ser retirado deles e eles vão ser perdoados. Como diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqueles que andam segundo o Espírito, Deus perdoou, Deus tirou os pecados, mas aqueles que ainda estão andando segundo a carne, o pecado continua sobre eles. Louvado seja Deus, que Deus te abençoe em Cristo Jesus.